O que pode ser maior do que a imaginação de uma criança? Acredito que são poucas as coisas que vão além disso. Quando crescemos, nos tornamos mais preocupados com outras coisas e aparentamos perder nossa mente fértil. Isso é algo que uma criança vivencia por ter a sua preocupação cerrada somente em viver o momento ao máximo e desejar um futuro na qual tudo dê sempre certo. Esse é o recado de One Piece, capítulo 1101, para Bonnie. Antes de começar o capítulo em si, vemos na segunda capa colorida, onde mostra o Luffy, Nami e Chopper aparentemente esquiando, uma frase bem peculiar acima do Luffy dizendo: "Torne-se um com seu corpo e coração". Se lembrarmos bem, Kaido diz algo mais ou menos desse tipo para o Luffy, que para despertar a sua fruta, o seu corpo e sua mente devem estar alinhados. E galera, guardem bem essa informação, porque vai ser muito importante no futuro. No início do capítulo, vemos Kuma observando Luffy na terra de Goa treinando seu golpe Gomu Gomu no Ono, que é o mesmo golpe que ele usou para derrotar Arlong na saga de Arlong Park. Kuma percebe que Dragon observa sempre esse jovem nessa ilha e com uma fala de Dragon, ele já entende que na verdade esse garoto era seu filho. Com isso também vale destacar que Dragon sempre observa Luffy desde que ele era pequeno. Ele o protegia de qualquer perigo, exatamente como ele fez em Logtown, protegendo-o de ser preso por Smoker, e também protegendo-o de ser morto por Bug. Algumas páginas depois, vemos uma cena que nos causa uma certa revolta. A Bonnie toda inocente e feliz esperando as cartas que Kuma mandaria para ela e depois ela fica triste ao ver que se passaram 6 meses sem que nenhuma carta chegasse. Porém era tudo mentira. A Alpha, enfermeira do governo que cuidava de Bonnie para que ela não fugisse ou para que o Kuma não a visitasse, estava recebendo e rasgando todas as cartas antes que ela chegasse em Bonnie. Quando a Alpha entra na igreja, ela vê de relance a Bonnie em um corpo muito forte parecido com um bucaneiro. Ela estava em cima de Gyogyo e chamando-o para lutar. Porém, Bonnie logo se destransforma e faz com que Alpha pense que era só impressão. Até porque ela não sabe que Bonnie comeu uma clã. E ainda é um segredo como uma fruta tão poderosa assim foi parar nas mãos de Bonnie, já que ela nem saía da igreja. A fruta simplesmente apareceu lá. Com certeza essa fruta também é catalogada pelo governo. Mas vamos esperar, né, pra ver o que o Oda vai nos revelar no futuro. Depois disso, vemos que no laboratório do Dr. Vegapunk em Egghead, ele fez as modificações tanto em si mesmo quanto no laboratório e também em Kuma. A única coisa que faltava era a remoção da consciência dele. Stussy, clone da Miss Baquin, se pergunta qual é o pior, um humano que perde sua personalidade ou um clone que tem uma. Vegapunk a acalma dizendo que ela também é um humano, o que nos leva a ver que clones não são ciborgues como alguns pensam, até eu mesmo já pensei isso, e sim, são humanos também, como qualquer outro. Vegapunk diz que vai deixar o mínimo de consciência em Kuma até que todos os procedimentos estejam concluídos, o que dá cerca de 1 ano. Depois vemos que Bonnie fez 9 anos e todos estão comemorando seu aniversário. Ela fica empolgada em ver todos ali felizes comemorando e também pela pizza gigante feita pela rainha Connie para ela, pois ela adora pizza. Porém, mais uma vez, vemos que ela fica triste por nem mesmo no seu aniversário ela recebeu uma carta do seu pai, mas já sabemos o porquê disso, né? No exército revolucionário, vemos que Kuma ajudou novamente eles, porém ele se foi sem deixar nenhuma palavra. Dragon diz a Sabo que existe provavelmente um motivo dele não querer falar nada sobre isso. De volta ao reino Sorbet, vemos que a Bonnie pede a Alpha para deixá-la sair, pois ela já está curada da sua doença de escamas de safira. A Alpha não a deixa sair, já que ela precisa ficar lá por mais 1 ano, até que o seu 10º aniversário chegue, pois foram estas as ordens do governo. Vemos depois que a rainha Connie descobriu que Alpha e os outros são agentes do governo, e querem manter Bonnie ali por algum motivo. Ela também diz algo que nos serve como conforto. Ela diz que duvida muito que o Kuma nunca escreveu cartas para Bonnie, e Bonnie confirma dizendo que acha o mesmo. Connie diz que já planejou tudo para a fuga de Bonnie com Gyogyo e os outros, e que eles vão ajudar a encontrar Kuma. Então, Bonnie se veste com as roupas da rainha Connie e corre para o porto para encontrá-los e fugir no seu barco pesqueiro, que agora está disfarçado de um barco pizza. Alpha chega na igreja e se pergunta cadê a Bonnie. A Connie tenta se passar por ela usando as suas roupas, já que as duas tinham basicamente o mesmo tamanho, mas ela obviamente não cai nesse truque. Ao perceber a fuga, Alpha corre para o porto atrás de Bonnie e quando vê o barco, usa o Hukushiki, aquela habilidade que se consiste em chutar o ar para caminhar por ele, e assim conseguindo basicamente voar. Quando ela está se aproximando do barco, Bonnie se lembra do dia em que ela perguntou ao Kuma como o Nika se parecia. Kuma diz que não se sabe, porém dizem que ele tinha um corpo feito de borracha e parecia que usava a imaginação para lutar. Nesse momento, a Bonnie usa o ataque chamado Distortion Future Muki, que é bem parecido com o ataque do Gear 3 do Luffy, usando a frase Muki, né, que é o que o Luffy usa lutando contra o Kaido. Galera, o ataque da Bonnie se parece muito com o Gear 3, na qual o Luffy infla seu braço e outras partes do seu corpo para acertar seus oponentes. E assim como o Luffy, o braço da Bonnie fica muito grande como se estivesse esticado e acerta um soco na cara da Alpha que é completamente derrotada. Vemos que ao usar o Distortion Future,
Bonnie imagina um futuro na qual ela se parece com Nika, seguindo o que o seu pai falou sobre o seu corpo parecer de borracha e lutar usando a imaginação. E pessoal, se lembra que eu falei para gravar a informação passada na subcapa do capítulo, na qual está escrito para se tornar um com seu corpo e seu coração? Pois então, na minha opinião, o Oda não iria deixar essa mensagem à toa. Acredito eu que isso era um prenúncio do que aconteceria no capítulo. Assim como Kaido diz, isso que está na subcapa é literalmente o que é preciso para despertar a sua fruta, alinhar o seu corpo e a sua mente, ou nesse caso seu corpo e seu coração, já que basicamente o coração gera os sentimentos, assim como a mente. Eu acredito que seja a mesma coisa. Então, seguindo esse raciocínio, eu acredito que a Bonnie conseguiu despertar a sua fruta nesse capítulo com apenas 9 anos de idade, assim se tornando uma supernova extremamente habilidosa e poderosa, e muito jovem também. Mas você poderia pensar que não faz muito sentido, né, já que a fruta da Bonnie é a fruta da idade, e o seu despertar não poderia fazer algo desse tipo. O que fez o seu braço esticar não estaria relacionado à idade ou coisa desse tipo. Mas pessoal, eu acredito que a fruta da Bonnie seja a fruta da idade não relacionada ao lado humano, juventude e velhice, e sim a idade temporal de todas as coisas na existência. Por exemplo, na saga do Reverie, Bonnie se disfarça de Rainha Coney para entrar lá sem ser vista e também para conseguir passar, né, já que seriam das famílias reais por ser a rainha de Sorbet. Acredito que, assim como no capítulo atual, ela imaginou um futuro na qual ela parecia com Nika, a sua fruta deixou de alterar apenas a sua idade e alterou seu futuro. Porque vocês sabem que o despertar da Paramécia, ela para de afetar somente a pessoa e começa a afetar também o ambiente. Só que como a fruta da Bonnie seria a fruta da idade temporal, ela começou a alterar o tempo também. E ela alterando o tempo, ela imaginou uma realidade alternativa, né? Na qual, nesse futuro, ela seria parecida com Nika. E como a sua fruta altera o tempo, ela trouxe esse tempo para a atualidade, fazendo com que agora ela se pareça com Nika. E o braço dela esticou por isso. Voltando ao Reverie, provavelmente ela imaginou um futuro na qual ela parecia com a Rainha Coney. E o fato também dela conseguir transformar o Luffy em um velho raquítico, assim como ela também transforma marinheiros em bebês, crianças ou velhos, pode ser explicado com ela imaginando um futuro na qual eles são essas pessoas e assim se concretiza no presente. E também tem um ponto muito revelador que é o seu ataque, né? Com o nome de distorção do futuro. Ou seja, ela não só altera a idade dela e também de outras pessoas, tal como o seu despertar, ela pode distorcer todo o futuro e mudar as coisas de forma que quiser lá. Pessoal, se for esse mesmo despertar da Bonnie, isso é algo muito quebrado, fazendo com que ela se torne extremamente poderosa por poder alterar eventos no futuro. Funciona como as habilidades do gato da Vanessa Inoteca de Black Clover, na qual ela consegue alterar a sorte ou o azar futuro de uma pessoa, e também mais ou menos parecido como The All Might do Rei Quincy em Bleach. Eu acho que não seria tanto assim, né, porque o The All Might é muito quebrado, ele imagina vários e vários futuros e escolhe um e coloca na atualidade. Eu acho que não seria mais ou menos assim, mas ela pode alterar a sorte sim, parecido com a Vanessa Inoteca mesmo. Com a distorção do futuro, ela poderia imaginar um futuro na qual ela tem algum poder novo ou habilidade de alguém e assim acontecer. E é uma batalha também na qual ela poderia perder, ela poderia alterar o futuro fazendo com que o jogo vire ao seu favor. E galera, acredito que com isso, ela vai usar essa habilidade para salvar todo mundo em Egghead, alterando o curso da batalha, fazendo com que eles vençam ou fazendo com que alguma coisa aconteça e ajude eles a sair da ilha de Egghead com vida. Porque eu não vejo um presente na qual o Luffy derrote o Gorosei Saturno. Ou talvez derrote, né? Talvez a gente tá superestimando demais esse cara. Enfim, galera, não sei se a minha teoria está correta, mas eu ficaria muito feliz em saber o que vocês acham. Só sei que agora estou ainda mais hypado para a Bonnie entrar no bando do Luffy. Pois nesse momento, as batalhas serão muito difíceis e eles precisarão de pessoas fortes. E se esse poder de alterar o futuro for assim, ela sem dúvida vai se tornar uma ajuda e tanto. Enfim, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. E por favor, galera, deixa um like aí, se inscreva no canal e tamo junto. Valeu e até o próximo vídeo.